Vamos lá, pessoal. Aqui eu estou no TradingView, que é a maior plataforma de análise gráfica do mundo. Aqui eu estou pegando a exchange Bitstamp, porque é onde a gente tem o registro de preço mais antigo do Bitcoin. Então a gente tem o histórico de preço do Bitcoin aqui, ó, até desde agosto de 2011. A Binance, embora ela seja a maior do mundo, ela só tem registro a partir de 2017. Então, se eu pegar a Binance para ver aqui, a gente só teria, tipo, daqui para cá. Não faria nenhum sentido. O que eu quero mostrar com esse gráfico aqui, né? Primeiramente, que a gente está num canal de alta aqui a vida inteira, né? Então, para traçar esse canal de alta, a gente considera onde teve mais toques na base e aonde teve mais toques no topo, né? Aqui a Essa é gente a está famosa alta infinita. alta infinita, né? Correçãozinha, sabe aquele áudio? Correçãozinha de 80%, 60%, mas é alta. Lembrando que esse gráfico é mensal, tá, galera? Esse daqui é o gráfico Cada mensal, né? candle é um mês. Cada candle é um mês. Eu vou até passar aqui pro semanal, só para vocês terem uma noção. Isso daqui é muito legal da gente ver, porque é igual o Brendo estava falando, né? Sobre quanto tempo demora para a gente sair de fato de um bear market. Primeiramente, a gente teve aqui esse topo em 2013, por exemplo. Aí ele teve essa correção aqui e ele ficou quase um ano com o preço menor do que o topo. Depois ele conseguiu romper o topo, lá em 2013 também, em dezembro. Só que o que eu falo? Que todas as vezes que tem essa alta muito exponencial, ou seja, não teve consolidação de preço do ativo. Então, o Bitcoin, as pessoas estavam acostumadas a ver ele aqui em 2013 na faixa de 100, 200 dólares, e do nada ele veio para 1.200 dólares. Então, a gente tem a fase de correção justamente para ter uma consolidação de preço. O que significa isso? Imagina se o Kinder Ovo ele sai de R$1 para R$10. Ninguém vai comprar. A galera vai falar, tá muito caro. Aí o Kinder Ovo vai ter que vir abaixando, 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 até os compradores achar que está num preço justo e começar a comprar. Então, isso é a consolidação de preço. Então, a gente viu que nos bear markets anteriores, a gente teve uma alta de preço em pouquíssimos meses. Em 3 meses, o preço do Bitcoin deu uma paulada para cima, e daí a gente amargou vários meses de bear market. Então, aqui, por exemplo, na alta que a gente teve em 2013, a gente só conseguiu superar ela em 2017. E quando a gente teve aqui essa alta de 2017, que também demorou pouquíssimos meses, né? Não foi uma pancada tão forte como a gente viu em 2013, mas foi uma pancada considerável que saiu do topo histórico aqui em abril de 2017 e bateu em dezembro de 2017 a máxima. Então saiu aqui de 1.200 dólares, que foi o topo histórico de 2013, e bateu em 19 mil dólares em questão de 7 meses aqui, né? Então é uma alta muito grande. Então a gente vê que tem uma consolidação de preço. Aqui perdeu o fundo do canal, mas perdeu o fundo do canal bem no Corona Crash. Então a gente não considera, né? Porque todas as bolsas do mundo entraram em circuit break, então a gente desconsidera isso. Aqui, como a gente pode observar, todas as vezes que a gente teve um topo histórico, no ciclo posterior, não rompeu o topo histórico, né? Então, 2013 foi lá para cima, retestou, mas não rompeu. 2017, na hora que rompeu, aqui ele perdeu o topo histórico de 2017, né? E isso nunca tinha acontecido em mais de 10 anos de história de preço do Bitcoin, nunca tinha acontecido. Se a gente for pegar por base, deixa eu. Lembrando tá dando para ver certinho? Tá dando para ver. Tá. E assim, lembrando que o bear market ele não cai sempre, né? Ele tem os respiros como a gente tá vendo agora. Se pegar os bear markets anteriores, ele não cai mês a mês. Ele tem sempre um respiro e depois ele, assim como ele não sobe em linha reta, ele não cai em linha reta também, ele né? não cai em linha reta. Aqui, pessoal, se a gente pegar o topo histórico de 2017 e puxar para a gente ver a superação do topo, demorou 1.092 dias de inverno cripto. Até quando começou o preço das criptomoedas caírem, eu fui uma defensora falando que a gente não estava no inverno cripto, porque a alta que a gente teve foi completamente diferente dos ciclos anteriores. Porque, por exemplo, aqui, ó, depois que a gente rompeu o topo histórico lá
em dezembro de 2020. A gente realmente chegou em $64 mil muito rápido em março, mas depois ele corrigiu o preço e depois ele foi tentar de novo lá no 69. Não foi uma subida tão íngreme como aqui, tá vendo? Ó, não foi uma subida tão íngreme e daí depois a caída foi muito íngreme. Então aqui a gente teve uma subida menos íngreme, teve uma correção de FIBO, se a gente traçar FIBO aqui dá uns 50% do movimento, e depois deu um respiro e não aguentou e veio caindo, né? Então vou retomar aqui, pessoal, que eu sempre falo que eu não acreditei que nós estávamos no inverno cripto, porque a nossa subida não foi tão íngreme e a nossa descida, ela teve uma correção aqui, pegou em 0,50 de FIBO e depois já testou o topo lá novamente. Eu acreditei que esse movimento ia corrigir para depois a gente voltar a subir. Só que a gente não contava com coronavírus, né? A gente não contava com guerra, a gente não contava com subida de juros, porque tem que conter a inflação. Então, teve várias coisas que corroboraram para que as criptos, de fato, entrassem no inverno cripto. E depois que entra no inverno cripto, a gente viu que demora muito tempo para sair, né? Então, de 2013 para superar o topo histórico, levou 1.200 dias. De 2017 para superar o topo histórico, 1.096 dias. E agora, para superar o topo histórico de 2021, se a gente simplesmente replicar o que nos outros anos a gente estava vendo, né, a gente vai demorar aí mais 1.000 dias, digamos assim. Eu não acredito que a gente vai ficar tanto tempo para recuperar o topo histórico, mas não acredito que a gente vai sair dessa baixa aqui com uma velocidade tão rápida. Concordo com o que o Breno falou, né? Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês é que como a gente perdeu o fundo deste canal histórico, que a gente não via isso acontecendo, né? A não ser no Corona Crash que isso aconteceu. Então, aqui agora eu já passei para o gráfico diário, só para vocês terem uma noção. A gente sabe que as tendências são fractais, são tendências dentro de tendência. Então, a tendência primária do Bitcoin era só de alta, porque a gente estava num canal de alta. Mas agora a gente perdeu essa tendência de alta primária, né? Então, aqui, quando perdeu, foi exatamente aqui, ó. Teve um volume, tá vendo? Ó, o tamanho do candle vermelho teve um volume de venda muito grande. Os touros tentaram brigar, tanto é que o fechamento do dia quase virou um doji também, né? Então o fechamento ali ficou uma briga, só que daí não conseguiu e de fato perdeu esse canal, lateralizou aqui ainda, eu falei, vai entrar no canal novamente, e daí derramou com bastante volume, né? E o que esperar disso daqui? Aqui a gente pode ver que a gente está numa cunha ascendente no diário, né? A gente já teve o toque nos 18, depois a gente teve outro toque. Eu não acredito mais. Antes eu estava acreditando sim que o Bitcoin ia romper e ia testar a fase de acumulação ali dos 14 mil e ia entrar aqui dentro dessa acumulação que eu já tinha deixado em roxinha. Hoje em dia eu não acredito mais nisso, porque dentro dessa tendência de baixa, a gente testou já o fundo 3 vezes, né? Então a gente já teve esse movimento aqui e todas as vezes o touro entrou bem forte e daí agora ele conseguiu com pouco volume ir lá testar os 24, rejeitou, voltou e agora ele está indo lá de novo. Eu acredito que este movimento aqui ele pode vir testar o fundo dessa nossa cunha novamente para voltar a subir. Isso daqui é no diário, tá, pessoal? O que eu falo quando a gente está sendo super manipulado? Isso daqui é no diário. Se a gente jogar para o candle de hora, cara, isso daqui fica cada vez mais bizarro. Olha isso daqui, que bizarro. Eu nunca tinha visto isso daqui, gente. Tem 5 anos que eu estou em cripto, tem 3 anos que eu opero. Você já tinha visto isso daqui, Brendo? Num candle de horas, variar $1.500 e fechar no preço de abertura, cara. Esse é o padrão. Liquidou os dois lados. Cara, 400 milhões em liquidação. Chora. Cara, é bizarro. Isso daqui é manipulação pura do mercado. Não tem outra explicação, cara. Tipo, já vi isso no Ethereum já. Meu, e assim, aqui a gente está no gráfico de hora, né? Normalmente, quando tá nessa lateralização, eu mesmo não opero, eu só fico vendo. Mas a galera que tá operando gráfico de 15 minutos, por exemplo, cara, os bichos levam estopada toda hora. Por quê? Olha isso daqui.
Meu, é muito bizarro. Você fala assim, tá dentro de uma acumulaçãozinha, na hora que romper eu vou entrar. Pum, rompeu com corpo e volume, porque olha o volume dali de baixo, né? Rompeu com corpo e volume, vou entrar. Aí o cara entra comprado. Bum! Aí de repente derrete. E o cara que estava vendido, né? O cara que estava vendido já tinha sido estopado ali. Então, assim, o que eu acho que a gente vai ficar nessa meleca aqui por muito tempo, eu não vejo, ó. E você tá vendo aqui, ó, teve amigos meus que operaram agora. Gráfico de 15 minutos, tem um OCOI aqui, ó, no fundo de tendência, ó, ombro, cabeça, ombro. Eles compraram aqui no rompimento do pescoço, surfaram essa altinha aqui e já logo caiu. Eu acho que nessa fase aqui a gente vai ver o preço lateralizando e quem ficar tentando operar isso daqui vai ser liquidado toda hora, vai ser estopado toda hora. A gente tem algumas moedas que estão se sobressaindo que eu prefiro do que ficar tentando operar Bitcoin e Ethereum, que são as duas aí que estão hypadas, né? Que todo mundo opera ela. Tem outras moedas se destacando, como a CHZ, que se destacou hoje, como a Matic, que se destacou na semana passada. Então eu sugiro que as pessoas. A FLM hoje subiu pra caramba. Ó, a FLM subiu 25%. Então, se você vai fazer a estratégia de holding, vai comprando toda semana, independente do valor que o Bitcoin está. Agora, se você quer montar posição para operar alavancado, meu amigo, por exemplo, eu estou vendida porque eu só olho o tempo gráfico maior. No tempo gráfico maior, que eu olho no tempo gráfico de 4 horas, ele perdeu a média que eu gosto de usar, lateralizou em cima da média e perdeu novamente. Então, eu entrei shortada, eu estou com uma posição de short em 23.400 e alguma coisa. Então, não tem tanto ruído. Então, eu não sou estopada com tanta frequência, mas o meu stop é muito caro. Quando eu sou estopada, eu perco muito. E quando eu ganho muito também. Se você está operando gráfico de 5 minutos e 15 minutos, olha o tanto de pavio que está deixando. Então, eu não recomendo você fazer operações no Bitcoin e Ethereum. Procure criptomoedas que estão assimétricas ao Bitcoin e ao Ethereum, tipo o que aconteceu hoje aqui, né? A CHZ, depois da notícia, FLM também subiu 25%. Então, são criptomoedas. Na CHZ hoje eu fiz 100%. Consegui pegar um movimento legal. Então, não recomendo ficar operando Bitcoin. Agora, o que eu espero? Vou até interromper aqui essa minha tela. O que eu espero, meninos? De verdade. Agora, a gente está... Tem outros análises on-chain que eu gosto de olhar, que é o long short ratio, para ver o que os players de mercado futuro estão pensando. E a maioria está apostando na queda. A gente tem o long short ratio, quando ele está para cima de 1, é que tem mais longs para cada short, e quando ele está abaixo de 1, é que tem mais shorts para cada long. E atualmente a gente está em 0,76, ou seja, tem mais shorts para long. Então, a maioria dos players estão acreditando na queda, como eu. Porém, o mercado é soberano e o mercado ele vai contra a maioria das posições. É bizarro, assim. Então, o que a maioria dos players estão apostando, o mercado procura liquidez, ou seja, liquida essa galera e faz o contrário. Ele pode até cair, mas antes ele pode subir, dar um respiro, liquidar quem está em short, para depois voltar a cair. Então, tá muito sensível. Se você não é acostumado a operar, eu sugiro que você não opere por esses dias. Eu acredito, igual lá na matéria que eu fiz na sexta-feira, eu acredito que ele vai chegar nos 20k e que essa alta era uma alta artificial, porque a gente está vendo que o smart money não está entrando. O volume está muito pequeno. Então, eu acho que a gente vai viver esse inverno cripto aí por longos meses para a gente ter a retomada da economia e ter a retomada da subida com consolidação de preço só a partir de meado do ano que vem, na minha opinião. É isso que eu ia perguntar. Tu acha que abaixo de 20k dificilmente ele vai procurar abaixo de 20k de novo? Eu acho que não vem mais, cara. Já rejeitou 3 vezes ali. E outra, como as pessoas estão mais espertas, por exemplo, eu não comprei em nenhuma hora dessa, né? Eu tinha vendido a 63 mil dólares, recomprei, depois vendi de novo. E daí eu não comprei em 17. Se chegar, eu compro. Agora eu compro, entendeu? Porque eu não gosto de pegar a faca caindo, mas, cara, já bateu uma vez eu não comprei, 2 vezes eu não comprei, 3 vezes eu não comprei. Eu não vou bobear na 4ª vez, porque eu já vi que me deixou de fora. Aí eu já tava com aquela dor de corno, né? Pô, já tá em 24 e eu não comprei nos 17. E muita gente tá com essa dor de corno igual eu. Então eu acredito que na hora que ele bater, uma grande massa vai comprar, como eu vou fazer parte dessa grande massa.
E a galera já entendeu. É por isso que eu gosto de falar de consolidação de preço, por isso que eu gosto de dar o exemplo do Kinder Ovo. A galera já entendeu que o Bitcoin a 20k é muito barato, entendeu? Então, não acredito que ele vai vir lá em 14, 7. Tem gente que está muito pessimista. Eu não acredito nisso, até porque a gente viu que só cripto salva, né? Muitos influencers fizeram post com o bloqueio de saques lá na China, né? A gente viu tanques de guerra na rua, os policiais atirando o spray de pimenta no rosto dos cidadãos. Então, a gente viu que quem tem cripto consegue, de fato, ter a custódia do seu ativo. E quando esses fatos isolados começam a acontecer, as pessoas começam, de fato, a dar valor nas criptomoedas, né? Começam a entender as criptomoedas. Então, eu não vejo o Bitcoin valendo menos de 20k. E na pesquisa que o Breno trouxe aí para a gente, um preço bom para o Bitcoin seria 35 nesse momento, né, Breno? Então, Sim. assim, acredito que preço depois justo, de 20k, né? a gente é um preço justo. Assim, então, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que Bitcoin só vai testar lá valores mais baixos se alguma coisa no cenário mundial acontecer aí, um cisne negro. E eu acho que mesmo assim vai ser aquilo lá. Vai lá, mergulha e volta, porque tem muita gente preparada querendo comprar Bitcoin a 17, a 16, eu a deixei 14. ordem já. Exato. Eu Então vai deixei ser... ordem no topo histórico de 2017, que é ali na casa dos 19.800, e deixei ordem nos 17 também. Então, por isso que eu tô falando. E tem muita ordem colocada, que você consegue ver o booking, Sim. né? Então, tem muita ordem colocada nesses valores. Mas a gente pode esperar alguma notícia muito ruim também, né? Essa varíola do macaco, cara, nem sei, né? Tipo, é coisa muito bizarra que tá acontecendo. Taiwan e China, não sabe o que vai acontecer lá. Eu acho que o que É mais, difícil. mais preocupa mesmo no momento é esse conflito Taiwan e China. É preocupante, né? A gente teve a primeira morte no Brasil agora. Então, isso E eu preocupa, acho claro. E o que mercado sente. Não tem como não sentir. sente. Não, sente. Qualquer ativo de risco sente, né? A galera, quando entra nessa parte de medo, elas querem ter comida dentro de casa, né? Elas não querem ter nenhum ativo, nada guardado. Só que eu acho que as criptos, elas já passaram por um momento muito de provação, né? A gente teve a Terra Luna, que desapareceu do mapa junto com a UST, que sumiu bilhões, né, do mapa, e com isso ocasionou a queda do Bitcoin. E por isso que eu falo que eu não esperava que o Bitcoin perdesse o topo histórico de 2017, e uma das coisas que corroborou para o Bitcoin cair foi a Terra Luna, sim, porque eles tinham um fundo muito grande em Bitcoin. E daí você imagina uma baleia despejando Bitcoin para tentar manter o lastro do ST. Cara, isso daí impacta, porque daí a sardinha louca que não tá nem sabendo o que tá acontecendo, fala, o preço do Bitcoin caiu 3, 4, 5 mil dólares, vou vender também antes que caia mais. Aí começa todo mundo vender, pânico louco, né, e daí dá aqueles mergulhos que nunca mais consegue voltar, né, daí lateraliza, vem outra notícia ruim, cai mais, lateraliza, ao invés de subir, vem outra notícia ruim, cai mais. E daí a gente teve a Celsius, né, que declarou falência, inclusive estava pedalando já há algum tempo, e declarou falência agora no dia 15, como a gente viu antes de começar a live. A gente teve a 3AC também, que deu pinote em geral, né? Então, a gente teve vários karmas para as criptomoedas e a gente sobreviveu. Então, as ações caíram 90%, né? Netflix caiu. Então, assim, a gente teve ações consolidadíssimas que desabaram. E as criptomoedas, por mais que teve tudo isso na macroeconomia, eles tiveram um empurrãozinho a mais para descer a ladeira, que foi todo esse caos, né, do colapso da Terra Luna e mais esses grandes calotes que aconteceram, e mesmo assim sobrevivemos. Então, não creio que vai vir mais notícia tão ruim ao longo desse caminho, né? Não vejo que vai ter mais uma Terra Luna acontecendo, não vejo que vai ter mais uma grande exchange caindo, falindo, porque a gente já se preparou, né? A gente viu uma retirada dos bitcoins das exchanges também, que a galera começou a ficar meio ressabiada e se blindar quanto a isso. Então, eu acho que essas crises faz até bem para o mercado, porque traz maturidade para os players, né? Enquanto a gente tiver lives que as pessoas estão perguntando de Shiba Inu, eu acho que tem que cair mais, eu acho que tem que cair mais, eu acho que tem que cair mais.